Vamos começar falando por Vitória e Palmeiras, em que o Abel Ferreira iniciou com jogadores do tipo Alain, Vanderlan, Luigi e Thales. E aí, aos 64 minutos, que vocês podem observar embaixo da setinha, aos 64 minutos ele fez quatro trocas, tipo um pacotão de troca de jogadores, colocando Piquerez, Sousa, Torres e Vitor Roque. Porque o Palmeiras estava perdendo por 2-0 contra o Vitória, e na busca de um empate para não ficar tão feio com o torcedor. E óbvio, antes de enfrentar o derby, você não vai querer ter uma derrota para desanimar os seus jogadores. Você precisa ter algo que seja inspirador. E o empate para o Palmeiras fora de casa seria talvez interessante. Acho que em condições normais contra o Vitória, a vitória seria o esperado. Mas já que o Abel optou pelo time misto, ele faz esse pacotão de trocas aos 64 minutos para meio que fazer o time reagir, e reagiu. Logo em seguida, aos 70, o Piquerez converte um gol pro Palmeiras de pênalti. Depois ele faz mais uma troca, tirando o Veiga e colocando o Evangelista. E aos 86, o Flaco Lopes consegue fazer o empate do Palmeiras em cima do Vitória. Então, a postura do Palmeiras e do Abel Ferreira foi de inicialmente poupar os jogadores, mas quando viu que a partida dele, a partida meio que perdeu o controle um pouquinho, porque o Vitória já tinha feito 2-0, poderia fazer um 3-4, e aí de repente tomar uma goleada não seria nem um pouco interessante pro Palmeiras para enfrentar o Corinthians numa quarta-feira, porque tanto pro torcedor corintiano como palmeirense parece que eles ficaram cegos, e eu entendo até a rivalidade de que na quarta-feira é tudo ou nada. Então, eu não sei até que ponto é interessante você fazer esse tipo de movimento de poupar jogadores para um confronto contra o Vitória e depois depositar todas as suas forças contra o Derby. Por que o meu questionamento sobre isso? Porque no decorrer do jogo você colocou seus titulares. Então, qual é o lance? Correr risco? Você vai estar correndo do mesmo jeito. Então eu não entendi muito bem. Porque se é pra poupar, vamos poupar de verdade. Na minha opinião. Não vai colocar os jogadores no meio do jogo porque vai correr risco do mesmo jeito, entende? Talvez a quantidade de tempo que tem de intensidade do jogo seja menor, por isso que faz desse jeito, mas eu não sei. Talvez, na minha opinião, acho que seria mais interessante você iniciar com o time titular e depois fazer as trocas.